Oi, pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha nos fundamentos proféticos. E o foco, olha só, é um símbolo central, poderoso, o trono de Deus. Para isso, a gente está olhando para visões, assim, impactantes, né? Isaías, Ezequiel, Apocalipse, e também Gênesis, Êxodo, Salmos, enfim. A ideia é entender o que essa imagem do trono lá no céu revela pra gente, sobre a autoridade de Deus como Criador, sua santidade, o plano dele para restaurar tudo, e até, olha que interessante, a proximidade dele com a gente. E lembrando sempre do nosso projeto parceiro, Reavivados por Sua Palavra, que incentiva a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Vale muito a pena. Mas vamos lá, começando por essas visões do céu. Uau! Isaías, capítulo 6, versículo 1, o profeta vê o Senhor num trono alto e sublime. E a reação dele, versículo 5, ai de mim, estou perdido. Isso já dá um choque, né? Mostra uma santidade que é quase esmagadora. Exatamente. Essa percepção da santidade é o ponto de partida, eu diria. E essa visão do Isaías, ela não está sozinha, né? Tem Ezequiel, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 4. Todas elas mostram Deus como o rei, como o criador. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, deixa isso bem claro. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. É o reconhecimento total. E o trono, ele não está isolado. Está cercado por seres celestiais. Os serafins, que o nome já diz, aqueles que queimam, né? Como em Isaías 6. E os querubins, que Ezequiel descreve bastante nos capítulos 1 e 10. Eles estão ali refletindo a glória, ministrando. As descrições são de tirar o fôlego, né? Falam de brilho de safira, chamas, arco-íris, mar de cristal. A gente vê isso em Ezequiel 1, Daniel 7, Apocalipse 4. É uma tentativa de descrever o indescritível, a transcendência, o mistério de Deus. Como diz Eclesiastes 5, Deus está nos céus e tu na terra. Tem uma distância aí. É uma imagem muito grandiosa essa do céu. Mas essa realidade tão sublime, ela chegou a tocar a nossa realidade aqui na Terra? De alguma forma? Teve um reflexo? Sim. Ótima pergunta. Com certeza teve. A gente vê ecos disso desde o começo. Pensa no Jardim do Éden. Era guardado por querubins, né? Gênesis capítulo 3, versículo 24. Já lembra essa ideia de guardar o trono. E depois, de forma muito mais clara, com a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, ali pelos versículos 18 a 22, descreve ela. E a arca era chamada de quê? O estrado dos pés de Deus. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Era o símbolo da presença e do trono dele aqui na terra. E tem um detalhe linguístico fascinante. A palavra hebraica para habitar, shakan, é a raiz da palavra tabernáculo, mishkan. Isso mostra o desejo de Deus, sabe? De ter a morada dele no meio do povo. Êxodo 25, versículo 8. As tribos acampavam em volta. Como diz Números, capítulo 2, era Deus no centro. E mais tarde, o Monte Sião também ganha essa simbologia, né? De trono terrestre. Salmo 9 fala disso. Entendi. E é nesse contexto todo de céu e terra se tocando que entra uma questão mais difícil, né? O tal do conflito cósmico. As fontes falam de Lúcifer, um querubim importante que caiu por orgulho, né? Por querer a glória para si. Ezequiel 28, Isaías 14. Quer dizer, a rebelião começou ali, pertinho do trono mesmo. Nossa, exatamente. Bem ali, perto do centro de tudo, mas o ponto central para a gente entender não é só a rebelião em si, é a resposta de Deus. E a resposta é redenção, é Cristo. A gente volta para a sala do trono lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O cântico é para o cordeiro que foi morto. Digno és porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. É o evangelho ali, no coração do céu. E dali sai o evangelho eterno, né? Apocalipse 14, versículo 6. E os que são redimidos por ele, eles são elevados a uma posição de honra. Isso revela o amor de Deus de um jeito, nossa, que nem os anjos imaginavam. Isso muda tudo mesmo. Então, como que a gente pega essa imagem, toda a criação, santidade, o conflito, a redenção no trono e conecta com a nossa vida hoje?
sabe, com o dia a dia. Essa é a conexão final, e é muito poderosa. Pensa só, se Deus queria habitar no tabernáculo antigo, o Novo Testamento pega essa ideia e radicaliza. Diz que o nosso corpo, o corpo de quem crê em Cristo, se torna o santuário do Espírito Santo. É o que Paulo fala bem direto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A presença gloriosa de Deus, que antes ficava num lugar específico, agora quer morar dentro da gente. Então entender o trono, a autoridade, a santidade, a justiça, mas também esse amor que busca a proximidade, isso nos chama a viver de um jeito que glorifique a Deus no nosso corpo. É o que diz o versículo 20. Uau! Então, resumindo bem, o trono de Deus não é só poder distante, né? É um símbolo que fala da soberania dele como Criador, claro, da santidade total, do julgamento justo, mas também, e isso é incrível, fala de um desejo profundo de estar perto da gente. Um desejo que se realizou em Cristo e que continua hoje, com o Espírito Santo querendo habitar em nós. E olha, para aprofundar isso no dia a dia, fica o convite para o projeto Reavivados por Sua Palavra. Ler a Bíblia todo dia ajuda demais a conectar com essas verdades. Procurem aí. Com certeza. E se essa nossa conversa aqui, essa análise das Escrituras, te ajudou de alguma forma, então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com a família e, claro, se inscreva aqui no canal Pode Crer na Bíblia. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Isso mesmo. E para a gente ficar pensando, se o trono de Deus é, ao mesmo tempo, essa realidade celestial tão sublime e também algo que busca morar dentro de nós, como diz 1 Coríntios 6,19, como é que essa consciência dessa dupla realidade, o grandioso e o íntimo, pode transformar o jeito que a gente vive o sagrado no meio da nossa rotina, do nosso cotidiano? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigada pela companhia e até a próxima.